Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 27 de fevereiro de 2025, 8 horas da manhã aqui no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo, e não tivemos grandes novidades aqui no ponto de vista militar, a linha de frente continua mais ou menos no mesmo lugar, mais uma vez os russos fizeram um ataque com drone Shahid, mas que não resultou em nada. A gente tem uma informação importante de que as bombas FAB russas simplesmente não servem mais para nada agora. Lembra que eu mencionei algumas semanas atrás que os ucranianos conseguiram uma maneira de derrubar essas bombas e agora parece que a gente descobre que foi com interferência eletrônica e está funcionando muito bem. Os russos estão dizendo que elas não servem mais para nada. Agora é uma excelente notícia para os ucranianos, né? Agora, as duas principais notícias que a gente tem hoje são do campo diplomático. Primeiro que saiu o rascunho do acordo de minerais entre o Trump e o Zelensky, a gente vai dar uma olhada aqui nos principais pontos. E o outro assunto importante do ponto de vista diplomático foi a prisão do candidato da Romênia, o candidato pró-Rússia da Romênia, que é um assunto bastante controverso. Vamos entender a situação aqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Paulada na Cabeça da Jararaca Já, Capixaba Ancap e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje, os russos lançaram um ataque com drone Shahid, de 166 drones Shahid. Foram todos derrubados sem causar nenhum dano na capital Kiev e em outros lugares. Os ucranianos têm usado agora, inclusive, drones FPV para derrubar esses drones Shahid, né? A guerra dos drones está avançando tão rápido que já é briga de drone contra drone. Isso já tem algum tempo, mas agora estão usando isso em larga escala contra esses drones Shahid, né? E, bom, existem outros mecanismos para derrubar esse tipo de drone, mas o que acaba acontecendo é que o mecanismo mais barato acaba sendo o melhor, né? Enfim, aqui a gente vê uma situação em que um russo gravou um drone ucraniano bombardeando alvos russos com bombas FAB ucranianas, né? Então, esse daqui esse caso aqui, ó, que a gente já tinha mostrado no passado, são essas bombas grandes aqui que foram usadas recentemente para destruir refinarias lá na Rússia, coisa e tal. A bomba fica amarrada aqui debaixo desse aviãozinho, o aviãozinho vai lá e solta. O avião é um drone, tá? Ele não é pilotado, não tem um piloto aqui, ele é como se fosse um drone, ele é um drone, e aí ele lança essas bombas lá na Rússia, nas refinarias, é isso que tem causado tanto dano, né? E aqui um russo conseguiu gravar o momento. Ele tentou derrubar o drone ucraniano, não conseguiu, tá? Eu não sei se tem som aqui, vamos ver aqui. Уходят. Os russos estão dizendo aqui que conseguiram derrubar, mas não derrubaram não, né? O avião conseguiu lançar a bomba FAB dele lá contra os russos ali na região e se safar desse caso aqui, né? Lembrando que esse avião aqui é similar a esse, tá? Esse aqui foi um outro que os russos conseguiram de fato derrubar. Esse de hoje não conseguiram, né? E se por um lado os drones ucranianos lançando bomba FAB continua sendo bastante crítico lá na Rússia, por outro lado, as bombas KAB, que são as equivalentes russas que são usadas na linha de frente contra os ucranianos, né? Parece que a Ucrânia está conseguindo resolver este problema com guerra eletrônica, né? Bom, o que é uma bomba KAB, né? Uma bomba comum, uma bomba burra, que eles colocam um dispositivo eletrônico guiado por GPS, ou no caso da KAB, guiado por GLONASS, que é o GPS russo, para conseguir ter alguma precisão naquilo, né? O bombardeio tradicional, a bomba burra tradicional, você joga a bomba, a chance dela acertar o alvo é muito pequena, mas se ela tem uma guia por um GPS ou por um GLONASS, a chance dela acertar o alvo fica maior, isso aumenta a eficácia da bomba, né? As bombas russas já não são muito eficazes, tá? Elas já não são tão precisas como, por exemplo, as americanas, as ocidentais. Mas ainda assim, isso era um problema, né? E como é que os russos faziam isso? Como eles tinham uma quantidade muito grande de bombas, eles acabavam destruindo totalmente uma cidade para conseguir avançar.
foi assim que os russos conseguiram muito dos avanços dele aí nos últimos meses, né? Em Avdivka, por exemplo, eles destruíram Avdivka completamente com cabes, e aí então conseguiram tomar a cidade, porque não tinha mais lugar para ficar lá, né? Agora, a gente tem a informação, eu já tinha falado para vocês algumas semanas atrás, que os ucranianos tinham conseguido uma maneira de anular os cabes russos, né? E agora a gente tem a informação aqui que saiu na Forbes que eles estão usando sistemas de guerra eletrônica em toda a linha de frente, acabando totalmente com essa principal vantagem dos russos na linha de frente. Então você vê aqui a informação na Forbes e também a gente tem essa informação de um blogger russo, o Fighter Bomber, lembra que é um blogger russo que sempre está falando as coisas, ele está dizendo aqui que a efetividade das bombas guiadas russas diminuiu muito, né? Devido ao uso de interferência ucraniana, né? A interferência em ambos os lados. Então ele está dizendo aqui, está explicando, não vou ler tudo, porque é um bocado de coisa que ele está escrevendo aqui, mas essa é a questão. As bombas russas usavam o GLONASS para se guiar, para conseguir atingir os alvos. Não era a mesma precisão das bombas via GPS americanas, mas era alguma precisão, isso ainda era ruim, né? Agora os ucranianos descobriram como fazer interferência nisso daí, e no final das contas meio que já não serve mais para nada essas bombas, não conseguem mais ter nenhuma efetividade, além de ser uma bomba burra mesmo, de ser jogada e cair onde cair, né? E o que ele está dizendo para fazer aqui é parar de lançar essas bombas, porque elas estão sendo desperdiçadas, né? Não serve mais para nada. Mudar o foco para jogar mais bombas no mesmo lugar, porque só vão acertar por chance mesmo, ou seja, voltou a ser uma bomba burra, você joga a bomba, uma quantidade enorme, algumas vão acertar o alvo, né? E falar essa realidade nos relatórios dos comandantes, né? Porque os russos, vocês sabem, escondem essas coisas. E desenvolver munições com laser e não sei o que lá, e fazendo investir em sistemas de inércia navegacional e coisa e tal. Pois é, e essa é a vantagem dos ucranianos que já estão trabalhando nisso já há bastante tempo, né? Bom, outra informação que a gente tem é que a Coreia do Norte mandou mais 3.000 tropas para a região de Kursk recentemente, né? Os russos pediram aí um reforço, aí manda mais uma leva aí de norte-coreano para morrer aqui, os norte-coreanos mandaram, né? Outra coisa, bom, fora isso, na verdade, na linha de frente a gente tem esse comunicado aqui das Forças Armadas Ucranianas que diz que não tem nenhuma mudança significativa na linha de frente, mais um monte de ataques russos num monte de lugares aqui, mas nenhuma mudança significativa por aqui, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o acordo do Trump com o Zelensky, que está planejando haver esse encontro agora, amanhã, dia 28 de fevereiro. A gente vai ver que não é certo isso não, tá? Mas que parece que o acordo de minerais foi sim aceito pelo gabinete ucraniano, pelo escritório ucraniano do presidente, então deve ser assinado esse acordo. Se o Zelensky vai a Washington ou não, eu não sei, mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? E vamos entender também, porque a gente tem agora um rascunho desse acordo, não é o acordo completo, mas já são os principais pontos ali, e eu acho que é uma coisa bastante interessante no final das contas da gente ver, né? Mas antes disso, deixa eu dar uma boa notícia para vocês aqui. A Rússia impôs um banimento na exportação de gasolina devido às refinarias atingidas pelos ucranianos, né? Como os ucranianos destruíram várias refinarias aí recentemente, a Rússia está com pouca gasolina, vai ter que proibir a exportação de gasolina, vai ferrar o molusco. E a ideia justamente é evitar a piora da situação da economia russa, né? Além disso, o ministro das Relações Exteriores da Polônia diz que a Rússia, o Putin vendeu secretamente 100 toneladas de ouro para continuar financiando a guerra dele. A gente sabe que as reservas de dinheiro da Rússia estão acabando, a Rússia já está falhando em pagamentos aos próprios fornecedores bélicos lá dentro da Rússia e está precisando vender ouro para continuar fazendo essa guerra funcionar, né? E eles têm reservas de ouro, é verdade, mas não são tão grandes assim não, até porque uma parte delas estava no Ocidente quando começou a guerra, então isso daqui é mais uma amostra de desespero do Putin com a economia lá, né? Bom, parece que vão haver conversas entre representantes russos e americanos em Istambul sobre a questão do reestabelecimento de relações diplomáticas. Então, o que está sendo negociado aqui é que os Estados Unidos reabriria a embaixada em Moscou e Putin reabriria a embaixada em Washington, né? Eu não sei se isso é uma boa coisa, me parece um risco desnecessário americano,
Vocês veem, né, no caso do sequestro, da troca de prisioneiros que o Trump fez lá com o Putin, mais uma vez o Putin enganou o Trump, né, liberou um cara, um professor, foi lá e sequestrou outro rapaz que, segundo dizem os russos, estava com maconha, mas a gente sabe que é besteira isso, eles inventam essa história só para sequestrar o cara. Enfim, bom, o Trump tá querendo normalizar relações, vamos ver o que vai acontecer com isso, né? Bom, aqui está noticiado pela revista Oeste que a Ucrânia e Estados Unidos fecharam um acordo de exploração mineral, né? O Zelensky deve visitar o Trump para formalizar a transação no dia 28. Né? Como eu falei para vocês, eu não sei se já está fechado não, mas eles estão dizendo realmente que teria, aqui ó, o gabinete ucraniano teria aprovado essa minuta do acordo de minerais com os Estados Unidos. Né? Então o que aconteceria? Vai ser criado um fundo de exploração de minerais da Ucrânia, que vai ser de propriedade dos Estados Unidos e da Ucrânia. Antes seria 100% propriedade dos Estados Unidos, agora vai ser metade Estados Unidos, metade Ucrânia. A propriedade vai ser de acordo com a contribuição relativa, então tende a ser muito mais da Ucrânia do que dos Estados Unidos, porque, né, a Ucrânia que vai contribuir com mais dinheiro no final das contas. E aqui, ó, o governo da Ucrânia e dos Estados Unidos, com o objetivo de chegar a uma paz duradoura na Ucrânia, pretende estabelecer um fundo de reconstrução e investimento. Então esse fundo, o objetivo dele vai ser a reconstrução e investimento na Ucrânia. E esse terá propriedade conjunta e será definido conforme considerações de contribuição dos participantes, como definido nas seções 3 e 4. O fundo será gerenciado por representantes dos governos da Ucrânia e do governo dos Estados Unidos, e mais detalhes com relação a esses fundos e a operação serão definidas em acordos subsequentes a serem negociados após a conclusão desse acordo bilateral. O fundo irá investir apenas na Ucrânia, então esse fundo não pode ser usado para nenhuma outra coisa que não seja investir na reconstrução da Ucrânia. Ele não pode ser vendido a menos que ambos os lados concordem. Por exemplo, os Estados Unidos não poderia vender a parte dele para a Rússia nessa história. A Ucrânia daria ao fundo 50% de todos os lucros obtidos da venda de minerais raros e investimentos atuais já existentes não seriam parte desse fundo. Né? Também tem algum acordo dos Estados Unidos de contribuir para o desenvolvimento financeiro sustentável da Ucrânia através desse fundo, mas não tem coisas específicas sobre isso. Não tem mais a cláusula que a Ucrânia precisa contribuir com qualquer coisa em troca desse fundo e da ajuda americana, ou seja, esse fundo não tem nada a ver com o passado, né, porque havia a previsão de que esse fundo seria para compensar os Estados Unidos pelo gasto no passado e coisa e tal, e não, né, vai ser só daqui para frente e para a reconstrução da Ucrânia, não vai ter nada a ver com o passado, né. Um parágrafo em garantias de segurança é vago, mas os Estados Unidos não queria nada, então pelo menos tem um negócio vago dizendo que vai ter garantias de segurança para a Ucrânia. Né? É um acordo comercial em sua natureza e respeita outros acordos da Ucrânia com a Europa e coisa e tal. Né? Além disso, a linguagem do acordo proíbe que os Estados Unidos façam um acordo para perseguir os materiais, né, os metais raros, nos territórios temporariamente ocupados pelos russos, que não seja via a Ucrânia. Então, se os Estados Unidos planeja explorar minerais raros no Donetsk e Luhansk, teria que ser através da Ucrânia. Né? E isso daqui, para mim, eu vou falar um negócio para vocês. Me parece um acordo razoável. É lógico, é um problema, porque, de certa forma, os Estados Unidos vai poder ditar onde será investido esse dinheiro dentro da Ucrânia. Mas é aquele negócio, é um acordo que permite, principalmente, que o Trump possa dizer para a base dele que, olha só, agora a gente não está lutando mais pelo Zelensky ou por não sei o que lá, a gente está lutando para ganhar dinheiro, vamos mandar mais dinheiro para a Ucrânia, porque isso vai dar lucro para a gente. Né? É isso que eu vejo como o principal resultado disso. O Zelensky falou sobre uma possível viagem a Washington. Né? A viagem foi proposta para a gente, sim, e nós estamos trabalhando numa data. O presidente falou sobre sexta-feira. Eu tenho um problema com isso, mas eu realmente quero essa visita e vamos ver se vai acontecer isso daí, se vai ter essa visita mesmo dia 28, mas aparentemente o acordo está sendo aceito, não vai ter grandes problemas. Né? E o Trump disse aqui que não vai dar garantias de segurança para a Ucrânia, mas nós vamos cooperar porque precisamos da terra rara, dos elementos de terra rara,
muito, disse o Trump, né? Então, ou seja, o que o Trump está dizendo é que a partir de agora esse vai ser o mote dele, vai mandar um monte de armas para a Ucrânia, vai mandar um monte de ajuda para a Ucrânia e vai poder dizer para a tropa dele lá que estava, né? Ah, por que a gente tem que mandar dinheiro para a Ucrânia? Coisa tal. Não, a gente precisa mandar dinheiro para a Ucrânia porque a gente quer nossas terras raras agora. Talvez seja uma coisa razoável, tá? Talvez no final das contas saia um acordo muito bom para a Ucrânia isso daqui. Mas vamos ver isso daí. Até agora não tem nada assinado, nem a visita do Zelensky na sexta-feira está confirmada ainda, tá? Bom, a outra notícia do ponto de vista diplomático que chamou muita atenção foi a prisão do Călin Gorgescu, que é aquele candidato a presidente da Romênia que ganhou no primeiro turno das eleições passadas, que foram anuladas. Ele iria concorrer novamente, iria se inscrever novamente para concorrer, mas ele foi preso pela polícia acusado de lavagem de dinheiro, né? Existe uma imagem aqui em que tem um cofre cheio de dinheiro. E eu sempre ressalto para o pessoal, a pessoa ter dinheiro em casa não quer dizer que ela cometeu nenhum crime, pessoas têm dinheiro em casa, você pode guardar dinheiro, é seu direito guardar dinheiro em casa, não quer dizer necessariamente que você cometeu um crime, agora pode sim significar, né? Você vê aqui que é um bocado de dólar, tudo guardadinho aqui, envelopado e coisa e tal. O que foi esse dinheiro, de onde é que veio esse dinheiro, para que era usado esse dinheiro, né? Vocês lembram, a eleição na Romênia foi anulada exatamente porque ficou comprovado que ele recebeu dinheiro russo para investimento na campanha dele. A Romênia tem leis para gastos de campanha, tal como tem no Brasil, e ficou provado que ele não declarou o recebimento desse dinheiro, nem o gasto desse dinheiro para impulsionar redes sociais. E, de fato, houve essas duas coisas no caso dele, né? Então, isso anulou a campanha. Muita gente no Ocidente está criticando o pessoal por ter, acabaram com a eleição, se a eleição vai para o lado errado, estão acabando e coisa e tal. E eu já expliquei isso em outro vídeo, o motivo foi este. Eu também acho estranho, tá? Eu também acho problemático. Eu vou dizer para vocês qual que foi o problema da Romênia no final das contas, como explicado pelo pessoal de lá. Tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui foram os votos na eleição presidencial que aconteceu algum tempo atrás, né? Desculpa, isso aqui na verdade, é a pesquisa atual. Tá vendo essas duas coisas aqui, ó, vermelho e azul? Eram os partidos principais da Romênia, um de direita, outro mais à esquerda. E aí o que esses dois partidos decidiram fazer? Decidiram se fundir e lançar um candidato único. E isso foi o grande erro deles, né? Esse tipo de coisa acabou sendo vista pelos eleitores desse partido como uma grande traição. É o teatro das tesouras, é a mesma coisa, da mesma forma que o Brasil percebeu que PSDB e PT é a mesma coisa no final das contas, e isso foi visto como uma traição absurda, a mesma coisa aconteceu lá na Romênia. O pessoal percebeu, na verdade os partidos assumiram, né, que era a mesma coisa no final das contas, e isso que fez eles caírem a intenção de voto dele, que eles tinham 64% do parlamento e estão com 16%. Isso foi o grande problema de lá. E aí deu margem para crescerem candidatos desconhecidos. Esse cara, o Gorgescu, está com 40% das intenções de voto nesse momento, não vai concorrer, tá? Ele foi preso aqui, tá ele sendo preso aqui nessa história, mas não deixa de ser uma certa violência à democracia isso daqui, né? Afinal, como eu falei para vocês, tem acusação de que ele estava fazendo lavagem de dinheiro, estava recebendo dinheiro russo. Eu não descarto isso não. Agora, caramba, o cara tem o direito de concorrer, pô. Os romenos podem ser que gostem do cara. Mas ele tá usando muita propaganda. A propaganda não é tão eficiente quanto esse pessoal fala no final das contas, né? Ainda mais sabendo que o cara está abertamente contra os russos. Ou seja, o problema que teve na Romênia foram os partidos principais se unirem. Isso foi o problema da Romênia no final das contas, né? O tal do Gorgescu aqui foi a consequência da merda que eles fizeram lá. De qualquer forma, como resolver esse problema é uma situação complicada realmente. A Rússia tem muito dinheiro por causa da venda do petróleo e ainda consegue fazer esse tipo de lambança em alguns outros países do mundo, né? Realmente uma coisa muito triste. E é por isso também que eu falo para vocês que a gente tem que agradecer todos os dias aqui no Brasil o fato do Lula ser um idiota, um burro completo, um macaco penteado, mal penteado. Nem penteado direito é o macaco do Lula. Por quê? Se o Lula assume aqui no Brasil e faz laços com a Europa, realmente com a França, passa a ajudar a Ucrânia e coisa e tal, muda a política do Bolsonaro, que também era um idiota por ter brigado com a Ucrânia, por estar ajudando a Rússia, olha a posição que a gente ficava agora. Porque agora o Brasil poderia alegar que a prisão do Bolsonaro é a mesma coisa que eles estão fazendo. O Bolsonaro é um agente russo, a gente está prendendo ele aqui porque ele estava interferindo nas eleições brasileiras, agente russo e não sei o que lá, e pronto, e coisa e tal. Só que, né, felizmente aqui no Brasil, ou
Eu já falei para você, né? O problema do Brasil é esse: a nossa elite que controla o Brasil é uma cambada de idiotas, burros tapados. Antes dominasse, mas tivesse algum QI pelo menos para dominar o resto do país, né? Mas a consequência é essa. Repara como qualquer um dos dois que tivesse apoiado a Ucrânia estaria numa posição muito melhor agora que os Estados Unidos está pressionando todo mundo nessa situação, né? O Lula poderia dizer que está prendendo o Bolsonaro, mas porque ele é agente russo. Bolsonaro, por outro lado, poderia dizer que as eleições aqui foram fraudadas, igual na Romênia, né? Porque ele é a favor da Ucrânia e a Rússia interferiu aqui. Era só fazer a coisa certa que a gente teria um apoio muito considerável agora, quem quer que tivesse feito a coisa certa. Agora não adianta mais, né? Agora vai ficar o pessoal do Lula atacando o Bolsonaro por um suposto golpe, que não tem nenhuma evidência de golpe nenhum, de nada ali. Tinha uns mocorongos lá que queria dar golpe, mas o Bolsonaro não tinha nada a ver com isso. E fica o pessoal do Lula também do outro lado, o Bolsonaro acusando o Lula de interferência nas eleições, mas também sem apresentar prova nenhuma, sem apresentar nada. Ficam os dois sem isso daí, né? Apesar dos dois estarem juntos neste erro, eu sempre deixo claro para vocês que não tem saída para o Brasil que não seja Bolsonaro. Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil e é a única saída que a gente tem neste momento. Então não tem esse negócio de terceira via, esquece terceira via. O que a gente tem que lutar é para tirar o pinguço do Lula da presidência e colocar Bolsonaro, mesmo com os erros todos, mesmo sendo burro, tem que botar o cara lá porque é a melhor alternativa que a gente tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.